mesmo corpo habitavam dois homens distintos. Um desses homens se chamava Frank Castle, e este vivia feliz com sua esposa e seus dois filhos. Por eles, Frank era capaz de dar o mundo. Mas a vida pregou uma peça no veterano do exército americano, e durante um tiroteio, sua família foi eliminada na frente dele. Naquele momento, o segundo homem despertou. Esse era totalmente diferente do Frank Castle. Ele era frio, violento e buscava justiça. No tiroteio acidental, acabou toda a família Castle, incluindo Frank, e seu lugar foi ocupado pelo Justiceiro. Frank era capaz de dar o mundo para sua família. Já o Justiceiro é capaz de enfrentar o mundo por justiça. No vídeo de hoje, iremos testemunhar o esforço do Justiceiro para impedir o nascimento de uma nova nação ditatorial, onde ele terá de enfrentar homens do alto escalão da política e até super-heróis. Antes de iniciarmos, peço encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber em primeira mão mais histórias como essa. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer a nova guerra de Frank Castle. Tudo parecia calmo. A vida funcionava perfeitamente, como sempre foi. O comércio local fluía como nunca, e dezenas de navios atracavam no porto trazendo cargas e mais cargas. No entanto, onde há prosperidade, existe o algoz, e nesse caso é a Hydra. A organização maligna sequestra um navio em alto mar e rende seus tripulantes. Em meio ao grande terror implantado naquele local, só existiam duas opções: colaborar ou ser eliminado. Mas se tratando da Hydra, sempre é possível que as duas coisas aconteçam. Do outro lado do mundo, burocratas tentavam fazer toda a articulação política necessária para angariar os votos que precisavam. Em meio a essa negociação, somos apresentados ao Barão Zemo, o ditador que tentava fazer com que seu país, chamado Bagalha, fosse considerado independente. Durante conversa com o promotor do alto escalão, Zemo ameaça a sua família, caso ele não colabore, e assim consegue mais um apoio de livre e espontânea pressão. De volta para o navio sequestrado, e após o fim trágico de uma parte dos tripulantes, a embarcação é atracada e os capangas da Hydra começam a descarregar as caixas. Porém, balas começam a voar por todo lado. O tiroteio foi oficialmente iniciado. Na tentativa de se protegerem e proteger o carregamento, os vilões colocam as melhores cargas nos carros e saem a 1000 por hora, na tentativa de despistar o atirador anônimo. Porém, a perseguição se inicia. Carros começam a explodir e o fogo misturado com fumaça, fuligem e corpos é talvez a última paisagem que muitos desses homens virão. Ainda existia esperança para a Hydra. O carro com o carregamento mais valioso estava intacto e parecia que iria fugir. Porém, onde o mal prospera, existe o algoz. E nesse caso, é o homem que ostenta uma caveira no peito, surgido no meio das chamas das explosões. Com suas armas carregadas e uma grande sede por justiça, o que veremos a seguir é um verdadeiro massacre. O famigerado carro chega até as instalações da Roxxon, e ali existem altos muros de concreto que são capazes de parar vários veículos, além de ter uma segurança que inclui muitos homens no plantel. Acontece que um muro que para carros não necessariamente consegue frear um tanque de guerra, e dessa forma, o Justiceiro surge para invadir aquele local, triturando todos que aparecem pela frente. Tiros e explosões são os únicos sons daquele local. É como se uma sinfonia composta por armas estivesse tocando incessantemente, mas o complexo da Roxxon é preparado, e utilizando uma arma especial, eles conseguem paralisar o tanque de guerra. Mas parar o veículo não significa parar o seu condutor, e então Frank surge como um soldado, disparando seu armamento e aos poucos diminuindo a quantidade de seres vivos que habitavam aquele local. Após receber uma mensagem avisando que o pacote iria para a cobertura, o Justiceiro começa a subir os andares, e o que vemos é uma verdadeira chacina dividida em 4 partes. As armas do anti-herói fazem vítimas no primeiro, segundo, terceiro e quarto andar. A dança de balas nunca foi tão real, mas dessa vez o som é diferente. E a melodia adicionada é o barulho do elevador chegando em cada andar. O resto permanece igual.
Frank finalmente chega até a caixa que procurava. No entanto, é surpreendido por mais dois inimigos, que chegam de fininho por suas costas. Mas o soldado Frank é treinado na guerra. Conseguindo perceber a situação, ele foge, deixando a caixa para trás. No entanto, a missão não havia acabado. E o justiceiro vê os capangas levando o conteúdo da caixa até a cobertura, onde um helicóptero esperava para zarpar. Sem perder tempo, Frank corre para o telhado e no movimento de rapidez consegue se agarrar ao helicóptero, que rapidamente começa a voar. Sem perceber a presença do justiceiro, os vilões já cantavam vitória. Mas uma lição que devemos aprender é: jamais duvide de Frank Castle. Pendurado no apoio do helicóptero, ele consegue chegar até o piloto e puxá-lo para fora do veículo, causando uma queda nada agradável para ele. Assumindo o controle, Frank foge com a carga. Voltamos para a parte burocrática da história, e nós percebemos que o justiceiro já conseguiu abalar as estruturas corruptas. Um dos aliados do Barão Zemo recebe uma ligação que conta como as instalações da Roxxon foram destruídas, o que deixa ele furioso. No entanto, a votação irá acontecer, e é o momento da Bagalha buscar sua liberdade. O vilão Mandarim, portador dos Anéis Mágicos, é o escolhido para fazer seu discurso e confirmar os votos das nações aliadas para oficializar o sonho do ditador Zemo. No entanto, um pequeno empecilho surge. Enquanto o Mandarim faz seu discurso para invocar o emocional das pessoas e conseguir aquilo que deseja, uma maleta é aberta. Mais discurso e uma bala mágica é colocada numa arma. Mais discurso e uma mira é ajustada. Mais discurso e um tiro é efetuado. Fim do discurso. O justiceiro era um cidadão que vivia no mundo e hoje é procurado pelo mundo. Nova York está em alerta. A imagem de Frank Castle está estampada em todos os veículos de imprensa. Ele é procurado por todos. Qualquer um que vê-o deve denunciá-lo à polícia. É um cidadão perigoso que deve ser parado a todo custo. Mas a Hydra continua atuante. Em reunião particular, o Barão Zemo contata todo tipo de bandido e mercenário que estivesse disposto para acabar de uma vez por todas com o Justiceiro. Agora, além da polícia, os criminosos de toda Nova York estavam atrás de Frank. No entanto, o soldado Caveira não descansa. E camuflado no meio dos cidadãos nova-iorquinos, o Justiceiro persegue e executa mais dois membros da Hydra, que acabam por fornecer informações importantes. É descoberto que a Hydra havia ativado o protocolo 42, que consiste em cessar todas as operações dos seus agentes, até o momento em que Frank Castle fosse eliminado. A notícia da execução dos dois agentes da Hydra chega até o Barão Zemo, que se enfurece ainda mais. Já em seu esconderijo, Frank é encontrado pela polícia de Nova York. No entanto, granadas de fumaça são ativadas, e o Justiceiro foge em meio a toda aquela neblina. Um telefone toca. Frank atende. Do outro lado da linha, Nick Fury sugere que ele se entregue à polícia. No entanto, o anti-herói não acata a decisão. Mas o líder dos Vingadores não é líder à toa. E já imaginando uma recusa, ele envia Luke Cage para parar o Frank, que é surpreendido de uma forma nada agradável. Usando suas táticas de guerra, o Justiceiro atira sem parar em Luke Cage. Acontece que o herói é à prova de balas, e percebendo que suas armas não fariam efeito, Frank utiliza uma granada para despistá-lo e assim se afasta. Mas ainda não era tempo de cantar vitória, pois rapidamente aparece o Punho de Ferro para deter Frank Castle. Agora, no 2 contra 1, o Justiceiro estava em desvantagem, mas ele já esteve pior, e num rápido movimento, Frank coloca uma granada perto de um carro, atirando nela e fazendo o Punho de Ferro e o Luke Cage irem pelos ares. O Justiceiro foge, e machucado, o anti-herói vai até o metrô. E como já se não bastassem dois, aparece o Demolidor para tirar satisfação dos acontecimentos. Mas este é um velho conhecido. O clima estava propício para um combate entre os dois. No entanto, algo lá fora faz um barulho ensurdecedor. Movimentos de passos começam a ficar mais próximos, e pela quantidade, é muita gente. Parece que o Justiceiro e o Demolidor têm companhia. Os mercenários contratados pelo Zemo chegam até o Justiceiro, e então se inicia uma verdadeira batalha. O Demolidor bate nos vilões no intuito de deixá-los vivos, mas os métodos de Frank Castle são um pouco diferentes. Enquanto o Homem Sem Medo combate os vilões que estão do lado de fora do metrô, o Justiceiro elimina aqueles que conseguem adentrar o vagão. O combate parecia ter cessado. No entanto, uma nova leva de mercenários chegam no local, o que acaba por iniciar uma nova luta ainda mais frenética. Consternado pela violência do Justiceiro, o Demolidor chuta sua pistola para longe. Porém, Frank Castle utiliza suas lâminas para fazer novas vítimas fatais. A dicotomia entre os dois personagens é sempre um ponto interessante, pois embora seus sentimentos sejam similares, as formas de fazer justiça diferem entre si. Após Frank finalizar a luta utilizando suas granadas, o Demolidor chama a polícia e engana o Justiceiro para que ele acabe sendo preso, o que de fato acontece. Amado por uns e odiado por
por outros, os feitos do Justiceiro o tornam uma celebridade. A porta da delegacia está lotada de repórteres que querem matérias para os seus jornais. No entanto, Frank entra no local sem dar nenhuma entrevista. Ao ser inserido na cela, uma visita surpresa aparece. Nick Fury, acompanhado de alguns agentes da SHIELD, chegam para libertar Frank. Mas quando a Small é grande demais, o santo desconfia. E de fato, não era quem eles pensavam. Disfarçado entre os agentes da SHIELD estava o Retalho, o grande vilão do Justiceiro. Já tarde demais para avisar, os falsos agentes da SHIELD atacam e eliminam todos os policiais da delegacia. O Nick Fury se revela sendo o Camaleão, vilão do Homem-Aranha que é conhecido pelos seus disfarces majestosos. Como um golpe de misericórdia, Frank utiliza uma arma dada por um policial durante seu último suspiro para atirar na granada presa ao corpo de um dos vilões, o que causa uma grande explosão e arranca as barras de ferro que o mantinham um anti-herói preso. Confinado com seus algozes, o Justiceiro vai até a sala elétrica da delegacia. Tudo ali está apagado, mas essa falta de luz será por pouco tempo. No encalço de Frank, os vilões vão até a sala e, na tentativa desesperada de acertar o Justiceiro, começam a atirar ferozmente para todos os lugares. Acontece que essa ação dá uma vantagem tática a Frank, que agora sabe exatamente a localização de seus inimigos, graças ao clarão de luz que as armas produzem ao serem disparadas. E como já conhecemos, o Justiceiro não deixa passar nenhuma oportunidade. E naquela sala escura, os feixes de luz disparados pela pistola de Frank são certeiros e eliminam os vilões, um por um. Agora, apenas o Camaleão e o Retalho estão vivos, junto com Frank. E num tiro rápido, o Retalho atinge o ombro do Justiceiro, que fica escondido. Acontece que os disparos desordenados acabam por atingir componentes elétricos, que entram em combustão, ateando fogo em toda aquela sala que estava tomada pela escuridão. As chamas começam a se espalhar rapidamente, o que acaba fazendo o Camaleão e o Retalho retrocederem na sua missão. Os repórteres começam a se amontoar do lado de fora da delegacia, e quando adentram, encontram uma cena terrível. O fogo destruindo tudo, enquanto visualizam as dezenas de corpos dos policiais que trabalhavam naquele local. E obviamente, a culpa recai sobre o Justiceiro, que agora, além de procurado por bandidos e policiais, havia se tornado um inimigo total do Estado. Ainda ferido, Frank consegue fugir do local e vai até o seu esconderijo. Lá, ele encontra a Viúva Negra, que veio tirar satisfação a respeito dos eventos recentes. A fúria do Justiceiro só fazia crescer, e após seu encontro com a Viúva Negra, ele descobre a localização de uma reunião para a captação de novos membros para a Hydra. Armado até os dentes, Frank chega até o local. A reunião ocorre enquanto seus passos lentos dão o ritmo do espetáculo que virá a seguir. Ao chegar à porta, inicia-se uma contagem. 1. Armas são apontadas. 2. Dedo no gatilho. 3. O Justiceiro não estava para brincadeira. Existiam mais cápsulas de munição naquela sala do que oxigênio no planeta. A maioria dos capangas da Hydra foram eliminados sem nem ver a hora. E a luta foi intensa. O Justiceiro tinha à sua disposição armamentos de todos os calibres, incluindo uma bazuca roubada dos próprios vilões. Quase todo mundo foi eliminado, mas ainda restava um Weasel, homem de confiança de Zemo, que havia herdado os anéis de poder do Mandarim. Agora, Frank Castle tinha que enfrentar alguém com poderes sobre-humanos. Munido do poder herdado de seu mestre, o Weasel ataca usando a onda de choque de um dos anéis, que acaba por derrubar o Justiceiro. Mas, em um movimento rápido, o anti-herói utiliza sua espingarda para fazer um disparo em direção ao vilão, que consegue conter os projéteis. Frank aproveita a brecha para se aproximar de um Weasel, e assim arranca o anel que dava a ele o poder das ondas de choque. No entanto, ainda em posse do anel de poder gravitacional, o vilão ataca Frank Castle e durante a queda, o Justiceiro acaba se machucando com a barra de ferro que o acerta. Cantando vitória, o Weasel cria um campo gravitacional em volta do anti-herói e começa a restringir o oxigênio, tentando eliminar Frank por meio de asfixia. Porém, Frank consegue caminhar próximo o suficiente para ferir o vilão com a barra de ferro, ao mesmo tempo que arranca o anel de seu dedo, deixando-o completamente sem poderes. O recado foi dado. Não existe nenhum bandido, membro da Hydra ou vilão com anéis de poder que possam transpor Frank Castle. Nas ruas escuras da cidade, ele é o Justiceiro, e a caveira que carrega em seu peito não é apenas um chamado, mas um sinal para que eles saibam que o fim chegou. Cidadão do mundo, procurado pelo mundo e agora contra o mundo. Esse é o Justiceiro. Se você gostou do vídeo, continue acompanhando o canal para receber mais conteúdos nesse estilo. Eu me chamo Rafael e obrigado por assistir o Nerdoc. Até o próximo vídeo.